Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa mentoria Escolha Ser Feliz. Hoje eu quero reforçar o conceito que a gente trabalhou em aula a respeito de como a gente fazer para aprender mais, para solidificar mais os conhecimentos aprendidos. E a gente viu no nosso encontro online que quanto mais a gente coloca em prática aquilo que a gente aprendeu, mais forte fica dentro da gente esse conceito e aquilo começa ao longo do tempo a se transformar num hábito. Então, quando a gente ouve uma palestra, vê algum vídeo, isso é absorvido de uma forma que rapidamente se perde. Mas quando a gente pega esse conteúdo e aplica, isso vai ganhando força dentro da gente e vai se transformando num hábito. E a gente viu algumas dicas para se fazer isso, como por exemplo, é, a gente compartilhar com outras pessoas o nosso conteúdo aprendido, porque ao explicar para uma outra pessoa aquilo que a gente aprendeu, a gente está fazendo um mapa mental dentro da gente dos pontos mais importantes. Sugeri também que você fizesse por escrito um mapa mental do conteúdo de cada aula, né? Quando a gente coloca as palavras-chave num papel relacionado àquilo que a gente visualizou né, na mentoria, isso faz com que a gente, ao bater o olho, a gente relembre os conceitos principais. E hoje eu quero aproveitar esse vídeo para trazer mais uma ideia, mais um conceito interessante, que é a curva de esquecimento de Ebbinghaus. Ebbinghaus foi um psicólogo alemão do século XIX, lá em 1885, ou seja, há quase 135 anos atrás, ele fez um estudo, um trabalho sobre a forma como o ser humano assimilava e aprendia as coisas. E aí, basicamente, para te contar um pouquinho do estudo, era algo muito simples. Ele pedia para as pessoas decorarem, apresentava para elas algumas letras sem muito significado, sem significados, né? E alguns conjuntos de letras sem significados, e elas eram treinadas a decorar aquele conjunto de letras. E depois, ao longo do tempo, ele via de que forma as pessoas iam esquecendo, ou seja, o quanto elas foram capazes de assimilar. E aí ele criou, isso gerou uma curva matemática, a velocidade com que as pessoas esqueciam aquilo que elas tinham decorado. Por isso que se chama curva de Ebbinghaus. E qual que é o conceito importante para a gente aqui? Olha só, nesse estudo ficou comprovado que quando a gente aprende algo novo, por exemplo, você assistiu uma palestra, você aprendeu algo novo no seu trabalho, se você não utilizar mais aquilo, não rever mais aquilo, depois de 24 horas você perdeu 70% do conteúdo aprendido. 70%. E conforme o tempo vai passando, você vai perdendo cada vez mais praticamente até aquilo praticamente sumir, né, dentro da sua mente. Aí, por que isso acontece? Se nosso cérebro é uma máquina tão poderosa, por que a gente perde esse conteúdo aprendido? Faz algum sentido? Faz. A gente perde porque o nosso cérebro busca eficiência. A nossa mente, o nosso cérebro é responsável pelo consumo de 1/3 da nossa energia. Olha só, essa maquininha aqui, de apenas 1,5 kg aproximadamente, ela consome 1/3 da energia do corpo. Então o que ela precisa é ser eficiente. Então quando você aprende algo novo, mas você não utiliza mais isso, o cérebro entende que aquilo não tem importância na sua vida e simplesmente ele vai deletando, porque para consumir menos energia. Então, qual que está o grande segredo agora? Esse é o motivo do nosso vídeo aqui. Qual que é a dica que eu vou trazer aqui hoje para a gente otimizar o nosso aprendizado? É fazer com que a gente repita aquilo que é importante várias vezes. Então isso serve se você tem algum conhecido, filho ou filha, ou algum conhecido que está prestando vestibular, por exemplo, estudando para concurso, aí está uma grande dica. A pessoa acabou de estudar uma matéria nova e ela gastou 5 horas para estudar aquele conteúdo, aquele conceito. Sabe qual é a grande dica?
é que no dia seguinte ela pegue aquilo de novo e estude de novo. Olha o grande ponto interessante. No segundo dia, ela não vai gastar mais as 5 horas para estudar, porque ela vai bater os olhos e vai relembrar muitas coisas que ela viu no dia anterior. Então ela vai gastar agora talvez 2 horas, 3 horas para estudar o mesmo conteúdo que ela gastou 5 horas. Ao fazer isso, você coloca a curva de Ebbinghaus para cima novamente. Ou seja, você está solidificando o seu conceito. Aí, daqui uma semana, ela pega esse mesmo conteúdo e vai reler novamente. E aí, novamente, ela não vai gastar agora as 2 horas e meia. Ela vai gastar 1 hora relendo esse conteúdo. E ao fazer isso, ela está solidificando e fazendo com que essa curva de esquecimento mude. Então aí está um grande segredo para quem está estudando, seja para vestibular ou para concurso. Você tem que fazer revisões periódicas sobre aquilo que você aprendeu. Agora, vamos trazer isso para a nossa mentoria, para os nossos encontros aqui. Por que eu sugeri que vocês fizessem um mapa mental de cada aula? Porque se você fez um mapa mental, você pode deixar essa folha num local, num ambiente onde você possa bater os olhos pelo menos uma vez por dia, seja lá no trabalho, seja em casa, e você rapidamente visualize e lembre-se dos principais conceitos. E ao fazer isso, procure também maquinar na sua mente de que forma que você pode colocar isso em prática, com pequenas atitudes ao longo do seu dia. Então, por exemplo, pegando o conteúdo do nosso primeiro encontro, relacionado, por exemplo, ao fato de que a gente instigou esse pensar, esse novo olhar, de que você é a pessoa mais importante do mundo. Porque quando você olha para você mesmo, você busca o seu melhor, você vai ser mais feliz e essa felicidade vai fazer com que você transborde essa felicidade para outras pessoas. E aí a pergunta, de que forma que eu posso utilizar isso no meu dia a dia? Talvez sorrindo mais? Talvez chegando no trabalho e dando um bom dia para as outras pessoas com um sorriso no rosto, vendo a reação delas. Talvez no momento que eu estou indo para almoçar, eu cruzo com alguém que eu nunca vi na vida e nunca mais vou ver na vida, mas eu simplesmente falo, e aí, boa tarde, e sorrindo para essa pessoa. Estou falando aqui um exemplo tão banal, tão trivial, mas no sentido de instigar com que eu seja mais feliz, com que eu seja mais próximo. Você vai ter as suas ideias, as suas respostas. Lembre-se disso. Eu estou aqui apenas como um mapa, como um orientador. As respostas você vai encontrar. Mas então procure no seu dia a dia ter um olhar para relembrar o conceito que você achou que é importante e que pode mudar a sua vida. Então, utilizando esse conceito, esse aprendizado da curva de Ebbinghaus, aquilo que você acha importante, você tem que relembrar, até que isso se transforme num hábito e caia num automatismo no seu dia a dia. Tá bom? Essa é a mensagem do nosso vídeo de hoje, nesse pequeno bate-papo aqui com você à distância. Espero que tenha agregado valor, que tenha feito sentido para você. E vou dar uma dica. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que não estão fazendo o treinamento. E não só compartilhar o vídeo, mas eu quero que eu instigo você a escolher alguém do trabalho ou da família, de casa, uma pessoa próxima, e fale sobre a curva de Ebbinghaus. Vá lá, procure na internet sobre a curva de Ebbinghaus, vá se instruir ainda mais sobre isso e comente com alguém, porque esse conceito vai ficar mais sólido na sua mente. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.